Quando saíram os finalistas da Copa do Brasil, para a grande maioria das pessoas, um favorito claro existia, o São Paulo. Só que de lá para cá, a distância, o tamanho desse favoritismo parece ter diminuído. E não que o Flamengo tenha feito alguma coisa para isso. Não que existam méritos do Flamengo nessa redução. Eu acho que é muito mais o São Paulo querendo sair dessa condição de favorito. Porque não tem explicação para essa queda de desempenho do time. Nós vamos falar de mais uma noite ruim do São Paulo, de mais um período em que a Copa do Brasil está no foco e as demais competições, agora só tem uma, estão esquecidas do São Paulo. É impressionante o desempenho desse time, especialmente fora de casa. E vamos falar do caos que é o Flamengo em 2023, do qual, desculpa, eu às vezes uso termos aqui que são fortes, eu não quero ser desrespeitoso com as pessoas, isso aqui é análise profissional, assim, do quão pífio indefensável é o trabalho do Sampaoli à frente do Flamengo. Aí a gente tem que falar da expulsão do Gabigol, aí a gente tem que falar da diretoria, tem um monte de coisa. Então, para domingo, cara, para esse São Paulo e Flamengo, para essa decisão de Copa do Brasil, para os próximos 2 domingos, tá muito difícil cravar alguma coisa, porque a decisão está nivelada por baixo. Muito por baixo. Mas vamos lá. Deixa o like no vídeo aí, vem com a gente. 130 mil inscritos é a próxima meta deste canal, conto com a sua ajuda. Ó, meus palpites para hoje à noite. Vitória do Peixe na Vila, vitória do Fortaleza na Arena Castelão. São os meus palpites já largados no Aposta Ganha, no site do Aposta Ganha, que fez as cotações para a rodada, você pode conferir todas elas. Faz o seu cadastro no link que eu deixo sempre no primeiro comentário do vídeo. Isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no canal e aí você começa a se divertir sempre com responsabilidade. Beleza? Link no primeiro comentário deste vídeo. Vou começar pelo São Paulo. São Paulo parece estar vivendo, isso não é a única explicação para o que vem acontecendo em campo. Você tem uma performance ruim, você tem um trabalho do Dorival que começa a ser questionado dentro do Campeonato Brasileiro, você tem uma postura, um desempenho fora de casa inaceitável. Essa postura fora de casa, esse desempenho fora de casa, isso não dá para aceitar para um clube do tamanho do São Paulo. Uma aproximação perigosa da segunda parte da tabela. Na verdade, o São Paulo já está lá e em pontos, dependendo do que acontecer na rodada, ele pode ficar mais perto da zona de rebaixamento. São Paulo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é 12º colocado do Campeonato Brasileiro. Um time que brigou por G4 em algum momento do campeonato. Então o São Paulo ele despencou no Campeonato Brasileiro. E acho que muito disso tem passado, claro, algumas fases individuais. O trabalho do Dorival, nesse momento, ele preocupa dentro do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores individualmente não vêm bem. Ontem, por exemplo, não é para eleger um vilão, mas só um exemplo de quem não vem numa boa performance. A atuação do Pablo Maia ontem foi uma coisa tenebrosa. O ano do Caleri não é um ano digno de um centroavante fazedor de gols. E aí você pode citar outros nomes, outros problemas que o São Paulo tem, coletivos e individuais. Mas tem um aspecto aí de foco que me parece muito claro, principalmente quando eu remeto àquele período entre o primeiro e o segundo jogos da Copa do Brasil contra o Corinthians. As semifinais. Onde a cabeça estava toda no Corinthians. Ah, é o dia 16. Ah, é o Morumbi. Ah, com 50 mil nós vamos virar. Ah, é o jogo da volta. Eu trouxe esse relato em vídeo aqui no meu canal. No dia do primeiro jogo contra o São Lourenço, eu estava conversando com os São Paulinos, amigos, e é o São Lourenço hoje, né? Caramba, é verdade. Mas, pô, dia 16 temos que virar, dia 16 tem que passar, não pode perder dia 16. Tem que classificar contra o São Lourenço para não baixar a bola pro dia 16. Era tudo o foco do Corinthians e na Copa do Brasil. E me parece que um pouco disso está sendo transportado para esse momento do São Paulo. Não é a única explicação, mas quando você tem um período longo de pausa, de 10, de 11 dias, os titulares descansam. O time que vai a campo na quarta-feira contra o Inter é o time base que vai enfrentar o Flamengo na final. Precisa ver só a questão do Arboleda. E o time se comporta da maneira como se comportou ontem. Não foi apenas o segundo tempo. A primeira metade, um pouco menos da primeira metade, os primeiros 10, 15 minutos do primeiro tempo, o Inter deu uma amassadinha no São Paulo. Aí o São Paulo cresce um pouco no jogo, tem algumas oportunidades de bola aérea, mas nada também com muita lucidez, com muita intensidade, com muita criatividade, nada disso. E é premiado no intervalo um pouco por essa melhora de rendimento, na falha do goleiro do Inter, o pênalti
em cima do Alisson e o gol convertido pelo Calleri no finalzinho do primeiro tempo. A volta do São Paulo para o segundo tempo é um horror. É um espanto um time como o São Paulo jogar o segundo tempo que jogou, sem tirar, obviamente, os méritos do Internacional, que dominou o jogo do segundo tempo. Criou, chegou, circulou bola, chegou na área, finalizou de dentro da área, finalizou de fora da área, teve muito volume, foi um grande segundo tempo, um dos melhores do Inter nesse ano. Um Inter que não ganhava há um monte de rodadas, as 10 rodadas que o Inter não ganhava no Campeonato Brasileiro. E virou do jeito que virou, como quis, contra o São Paulo no segundo tempo. E um São Paulo sem poder de reação. Vamos pegar aqui, para ilustrar bem o que eu estou falando sobre esse foco que parece estar só na Copa do Brasil para o São Paulo. Pega os jogos que o São Paulo fez depois do Corinthians, tá? Depois da virada do dia 16 de agosto. Ele empata contra o Botafogo em casa, um jogo morno, dentro do Morumbi, num sábado à tarde. Ele perde para a LDU lá, voltando com 2-1, tendo que agradecer a Papai do Céu pelo gol do Lucas, que era para ter sido pior. Ele perde pro América Mineiro do jeito que perdeu, no Independência. Ele ganha da LDU, mas perde nos pênaltis e não é suficiente no jogo da volta. E perde ontem pro Internacional com o segundo tempo terrível que fez. Então, depois do jogo com o Corinthians, o São Paulo não ganhou, porque a vitória que ele tem no tempo normal contra a LDU não serviu para nada porque ele perdeu nos pênaltis. Então é o São Paulo que parou. São Paulo parou a sua vida. Quer ver o que foi o período do Corinthians entre a derrota do primeiro jogo pro Corinthians na semifinal e o jogo da volta? Ó, ele empata com o Bahia 0-0, dentro do Morumbi, um jogo, acho que sábado de manhã, domingo de manhã, lembro desse jogo. Depois ele perde pro São Lourenço numa atuação na Argentina ridícula, que beira o ridículo, contra um time fraco que é o São Lourenço, com todo respeito. Ele perde pro Galo dentro de casa na estreia do Lucas, o pênalti que o Lucas acaba cometendo. O São Paulo faz um primeiro tempo ruim, cresce com a entrada do Lucas, mas aí o Lucas comete o pênalti, a fatalidade. Aí ele vira pra cima do São Lourenço. Aí sim ele tem muito com aquele pensamento, precisamos virar hoje, porque semana que vem o foco é o Corinthians, a gente precisa pegar um embalo pro Corinthians. E aí empata com o Flamengo no Maracanã. Ele faz 1-0 e toma o gol. Gol de empate. Então assim, as sequências de jogos entre a Copa do Brasil, os jogos de outras competições, são sequências lamentáveis do São Paulo, de resultado e de produtividade. E com todo respeito, o São Paulo ele se reforçou, ele tem um time titular e até mesmo um elenco, se não está entre os melhores do Brasil, mas suficiente para chegar depois de 10 dias de pausa para uma data FIFA e fazer um jogo muito melhor do que fez no Beira-Rio. Não tem desculpa. Era importante ganhar ontem. Ritmo, movimentação, sequência, motivação, era muito importante o jogo de ontem. Ontem a estratégia está correta, na minha opinião. Ontem, depois do descanso para a data FIFA, time titular. Contra o Fortaleza, entre os dois jogos da final, aí você não precisa colocar time titular. Então ontem esse time precisava dar uma resposta. Eu sei que tem um pouco do sentimento de, na Copa do Brasil esse time liga a chave. Mas isso é perigoso, por dois motivos. Primeiro porque entrou nessa contra a LDU e não deu certo. Ligou, virou a chave, modo Copa, modo virada, modo Morumbi. Não deu certo. Não é garantia de que vai dar certo. E segundo, a queda de pontos, a queda da pontuação, a queda na tabela do Campeonato Brasileiro, pode ser que não dê para recuperar lá na frente. Vai ganhar a Copa do Brasil? Não vai ganhar? Vai ter um relaxamento se ganhar? Como é que isso vai se refletir no Campeonato Brasileiro? Vai ter uma depressão se perder? Como é que o time vai reagir imediatamente depois do Campeonato Brasileiro? Porque 2 jogos depois do Flamengo, tem Majestoso, por exemplo. Tem clássico contra o Corinthians. Como é que esse time vai estar no anímico? Ele vai ter ganhado a Copa do Brasil, vai ter perdido, enfim. Não há garantia. Então o São Paulo não pode se dar ao luxo de despencar para a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, colocando todas as fichas em algo incerto, que é uma final de Copa, em ida e volta, contra um clube gigantesco também, como ele, que é o Flamengo, e um clube com um orçamento até maior do que o dele. Então o São Paulo, nesse momento, traz uma pressão para si, pressão trazida por ele mesmo, por esse desempenho horroroso fora de casa, por esse comportamento muitas vezes desligado dentro do Campeonato Brasileiro. A vida não é só a Copa do Brasil, é muito importante, o São Paulo se reforçou para isso, o São Paulo priorizou os mata-matas, mas para você chegar forte no mata-mata dos demais jogos, você precisa estar performando bem, a roda precisa estar girando, e não está. O São Paulo está travado, o São Paulo está estagnado a dias da final da Copa do Brasil. Pode fazer um grande jogo contra o Flamengo? Pode, claro que pode, mas preocupa. A gente faz análise sobre os jogos, a gente faz projeções em cima daquilo que a gente vê. A gente não vê treino, a gente
pega relatos, colhe informações de dia a dia e assiste aos jogos. Então, o que eu tenho para analisar são os jogos do São Paulo. Para eu apontar se alguém é favorito ou não, se alguém chega em vantagem ou não, quais são os caminhos, quais são as chances, eu preciso ver os jogos. E o que o São Paulo está me mostrando dos jogos é preocupante. É uma parada, é uma queda, é uma estagnação. Se fosse só estagnação, estava bom. É uma queda de desempenho mesmo. Então, preocupa. Para a final, preocupa. Mas o São Paulo tem Lucas, que pode desequilibrar. O São Paulo tem outros talentos individuais. Tem um ótimo treinador, que é o Dorival. Mas não dá para achar que, não, poxa, é porque a cabeça tá do Flamengo, né? É uma derrota que tá na conta. Não, essa derrota não está na conta. Se você for observar, São Paulo ontem tinha o desfalque do Arboleda. O Inter não tinha o Rocher, um dos grandes goleiros do continente hoje, e que nessa data FIFA que o Brasil finge que respeita, não deu tempo de chegar e jogar ontem, né? E aí o Kehler, o goleiro reserva, cometeu um pênalti infantil no primeiro tempo, poderia ter custado a vitória do Internacional. O Inter não tinha o Ener Valencia, só isso, não preciso falar mais nada. Quem mais não tinha? Arangues também não jogou. Os desfalques do Inter eram muito piores que os do São Paulo. E o Inter pegou o São Paulo no segundo tempo e botou no bolso. Então é muito preocupante. Não dá pra passar pano pra essa derrota, não. Essa derrota é perigosa, essa derrota é preocupante e essa derrota é inaceitável. É um termo complicado, mas assim, é uma derrota que precisa ter desdobramentos. A cobrança precisa existir com essa derrota de ontem. Não pode ser naturalizada de forma alguma, pelo contexto. Flamengo. O que o Sampaoli pretende? Sério. O que o Sampaoli quer nesse trabalho do Flamengo? Com as escalações, com as decisões estapafúrdias, com as invencionices. Eu vou ser muito duro hoje aqui em algumas expressões, sem jamais desrespeitar a pessoa do Sampaoli, mas sobre o profissional, sobre o trabalho que é feito. Chega um cara aqui, muito badalado, pelo trabalho que fez no Santos, cara que já treinou seleção, cara que treinou clubes importantes da Europa. Esse cara chega aqui, pega o melhor elenco do Brasil, o orçamento mais caro, o elenco mais badalado, o clube de maior torcida, aí você fala, puta. Pega um cenário de um trabalho anterior que beirou o ridículo do Vitor Pereira, o ridículo, né, de um profissional de baixa qualificação, que é o Vitor Pereira, na minha opinião, inclusive no aspecto moral mesmo, de como eu enxergo a vida. Pode ser que o Vitor enxergue de forma diferente da minha, então tá tudo bem. Pode ser que a maneira como eu, por exemplo, levo a minha carreira, o Vitor Pereira ache um absurdo, como eu acho exatamente isso dele. Então ele chega aqui com todas as condições, sabe, de, puxa vida, ele pega um elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. E ele faz o que ele tá fazendo aí, gente. Inventar Thiago Maia de lateral esquerdo. Aí o Furacão bota 2 caras atacando por ali, mata o Thiago Maia. Inventar o Davi Luiz de volante. 2 anos que o Davi Luiz não joga assim. 2 anos que o Davi Luiz não sabe o que é fazer a função de volante. Oficialmente, né? Por mais que extraoficialmente ele às vezes faça até função de atacante. 2 anos! E o São Paulo acha razoável. 30 escalações diferentes, e esse não é o maior problema, porque o estilo do São Paulo é esse. Rodar, trocar, mexer pra caramba, mudar bastante um time em relação ao outro, não repetir as formações iniciais. Isso quem contratou sabia. Não é novidade. Quem viu o São Paulo no Santos 2019 sabia exatamente o que ele fazia. Então ninguém vai dizer que foi enganado. Mas o problema não é esse, o problema não é fazer trocas constantes. O problema é que são trocas que muitas vezes não fazem sentido. O que ele fez na escalação do Flamengo ontem não faz o menor sentido. Não faz. Aí ele demora para corrigir, ele tenta corrigir no segundo tempo, aí o Alan machuca. Aí tem a expulsão do Gabigol. Mas até a expulsão, se você pegar, chances que o Flamengo teve, um chute cruzado do Gabigol, uma cabeçada do Léo Pereira. No jogo todo, Gabigol é expulso aos 20 do segundo tempo. Até ali, essas tinham sido as únicas 2 chances do Flamengo no jogo. Depois teve o chute do Pedro ali aos 30 e alguma coisa. Só isso. O elenco mais caro do Brasil, contra um Atlético Paranaense que tá com o goleiro titular machucado, que não tinha o Vitor Roque, o seu principal jogador, que não tinha o Fernandinho, contra o Atlético Paranaense muito seriamente desfalcado, o Flamengo produziu só isso, como mandante do jogo. E tomou um 3-0, cara. Tomou um 3-0. O trabalho do Sampaoli é indefensável. Sampaoli só está no cargo porque tem uma final de Copa do Brasil para disputar. Mas o que tem acontecido... Porque assim, aí vem o Vitor Pereira, vai chegar e vai falar, olha aí, ó, cara que me substituiu não durou 3, 4 meses lá, porque no Brasil não tem paciência. Vamos com calma. Eu sempre digo aqui, eu nunca vou defender discurso único pra nada,
porque existem nuances na vida. Existem situações, especificidades que precisam ser observadas caso a caso. Os casos não são uniformes. Todo treinador precisa ter muito tempo de trabalho. O trabalho precisa dar sinais de que tem uma rota, de que tem uma direção para você apostar nele. Opa, peraí. Nós temos um projeto aqui claro, definido, está alinhado com o que a gente pensa. Estamos em contato direto, permanente. A gente entende que tem lógica aqui. Estamos plantando para colher ali na frente. O trabalho do Sampaoli não dá esse tipo de sinal. Como o trabalho do Vitor Pereira não dava esse tipo de sinal. O problema é que confiar na capacidade dessa diretoria para fazer esse tipo de avaliação é perigoso. Porque essa diretoria errou fragorosamente na avaliação do trabalho do Dorival Júnior, depois do cara ganhar uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Talvez muito por uma autossuficiência, sabe? Por um sentimento de competência muito exacerbado. Não, nós somos muito bons. Nós somos bons a ponto de mandar embora um cara que acabou de ganhar 2 títulos porque a gente enxergou o que ninguém enxergou. E deu no que deu. Então o problema é que também acreditar que essa diretoria é capaz de fazer uma avaliação como essa, né? Eu também não sei. Honestamente, eu não sei. Mas que o trabalho do Sampaoli beira o ridículo, beira, sem dúvida. Não tem como defender. E eu acho, e aí eu quero falar um pouco da expulsão do Gabigol. Eu jamais, fiz até vídeo curto sobre isso em outras redes aí ontem, logo assim que acabou o jogo. Eu jamais vou tirar do atleta a responsabilidade pelas decisões que toma dentro de campo. Esse canal nunca vai chegar aqui e vai colocar a culpa na expulsão do Gabigol em fatores externos. A culpa é dele. Quem decide agredir um companheiro de profissão sem qualquer justificativa, sem disputa de bola, sem lógica alguma, sem defesa, é o grande responsável por isso. Foi exatamente o que o Gabigol fez ontem. É lance para vermelho e lance para punição em tribunal. Vergonhoso. Um jogador com a história que o Gabigol tem no Flamengo, com a importância que tem para o clube, num momento de crise, precisa estar equilibrado. É nessa hora, é ainda mais nessa hora que o ídolo tem que aparecer. Porque o ídolo aparecer na hora da conquista, na hora de levantar o troféu, na hora de ser capa de todos os portais, porque ganhou, é mole, é gostoso, é muito legal e é merecido. Quem se esforça, trabalha, é recompensado por isso, tem que aproveitar um momento legal. Na hora que é carregado pela torcida, na hora que desfila em caminhão de corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, muito legal. Deve ser uma sensação única ser ídolo, ser campeão num clube de uma torcida do tamanho da torcida do Flamengo. O Gabigol experimentou isso em vários momentos. O Gabigol está na história deste clube como um dos maiores jogadores que essa instituição já teve. Ponto final. Isso não será apagado. Agora, vai haver algum momento, porque você não vai estar por cima sempre. O seu clube não vai estar ganhando tudo todo ano. Ainda mais no Brasil, que a gente sabe que a coisa, né, é um pouco mais equilibrada, tem algumas dificuldades diferentes da Europa. É outra parada. Então a roda vai girar e vai chegar uma hora que você vai estar embaixo da roda. Você não vai estar por cima. E nessa hora o ídolo é ainda mais exigido. Nessa hora, o equilíbrio, o controle emocional do ídolo, ele precisa ser diferente dos demais. Ele precisa se controlar mais do que os demais. Ele precisa ser mais tolerante à pancada do que os demais, porque ele é o ídolo. Ele é o grande nome. Então, ser ídolo, você precisa exercer esse papel na hora boa, na hora da conquista, mas principalmente quando as coisas não estão dando certo. E o Gabigol não parece ter perfil para ser o líder nas horas difíceis. É o líder nas boas horas. E isso, ser o líder nas boas horas, ser o cara que decide 2 finais de Libertadores, por exemplo, é um mérito do cacete. É coisa pra poucos. É coisa pra gente grande. Isso não vai diminuir o Gabigol na história do Flamengo, não. Mas é uma constatação. Quando o bicho pega, quando a fase tá ruim, o Gabigol sucumbe. O Gabigol emocionalmente desmorona. E tem atitudes como teve ontem em Cariacica. Indefensáveis, injustificáveis. Isso precisa ficar pontuado. É um traço da personalidade do atleta Gabigol, que tá aí para todo mundo ver. Tô inventando nada. É constatação instantânea. Basta acompanhar essa linha do tempo dele no Flamengo. Então ele é o culpado disso. Agora, isso também acontece
Porque existe um comando frouxo no Flamengo, é uma diretoria que deixa a coisa correr como vem correndo, é uma diretoria que a gente não pode mais confiar, né? E existe também um trabalho muito ruim da comissão técnica que expõe jogadores a situações ruins em campo, a posicionamentos inadequados, não consegue elevar o potencial desses caras, pelo contrário, baixa o potencial de alguns deles. E isso também gera uma irritação dentro de campo que pode desencadear imagens como a de ontem. Então entenda, ninguém vai dizer que o Sampaoli é o culpado pela expulsão do Gabigol. Não, a agressão foi do Gabigol, a decisão errada foi ele quem tomou dentro de campo, ele é o responsável por isso. Mas existem alguns fatores ao redor, porque futebol é uma coisa feita por equipe, é uma coisa feita por muitas pessoas dentro e fora de campo. Existem esses fatores que contribuem, que deixam o terreno mais fértil para esse tipo de situação acontecer. Então, quando a casa está desarrumada, um jogador com esse perfil do Gabigol, ele sucumbe. E aí é um caldo que, preparado e fervendo e em constante ebulição, deságua nisso que a gente viu ontem. Então, o Flamengo de 2023 é um caos que poderá ser minimamente, eu não sei nem se salvo, mas assim, amenizado com um eventual título contra o São Paulo, que pode acontecer. É uma final, assim, muito aberta. Continuo achando o São Paulo favorito, mas não tão favorito como há algumas semanas, né? Há um mês, quando ele se classificou contra o Corinthians na semifinal. Porque o São Paulo estagnou, despencou no Campeonato Brasileiro, então essa distância encurtou. Mas o Flamengo de lá pra cá não fez nada. O Flamengo de lá pra cá não fez nada. O Flamengo de lá pra cá teve um jogo. O São Paulo vem falar que ele quis repetir a estratégia contra o Botafogo. A estratégia contra o Botafogo foi bola do Bruno Henrique pro Bruno Henrique resolver. O que ganhou o jogo do Nilton Santos foi uma noite inspirada do Bruno Henrique e um erro brutal de escalação do Botafogo com o JP na lateral direita marcando o Bruno Henrique. Com 10 minutos de jogo já dava pra ver que ia dar cagada pro Botafogo. O Bruno Lage não viu, o Bruno Henrique deitou e ganhou o jogo. Não foi uma grande estratégia do Sampaoli, não tinha nada que... O que ele queria repetir ontem? Repetir o quê? O que aconteceu no Nilton Santos? Qual foi a grande ideia do Sampaoli que ganhou o jogo contra o Botafogo? Desculpa, conversa pra boi dormir. Então o Flamengo não fez nada de lá pra cá, o São Paulo que vinha fazendo alguma coisa nas Copas, nem isso continuou fazendo, porque foi eliminado para a LDU, então esse favoritismo, ó, talvez estivesse aqui, agora ele tá, sei lá, aqui, não muito distante disso. É uma final muito aberta, mas ainda acho o São Paulo um pouco favorito porque o ambiente do São Paulo ele é menos caótico do que o Flamengo e porque ele decide no Morumbi. Mas ó, tá bem aberto. Por demérito dos dois, a final está nivelada por baixo pelas últimas semanas que São Paulo e Flamengo viveram. Que coisa, hein? É isso. O que você pensa da final? Ainda tem um favorito claro pra você? Deixou de ter? O favoritismo inverteu? Sei lá. Deixa nos comentários e a gente vai trocando ideias aqui nessa quinta-feira. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.